Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo ao nosso componente de educação física. Comigo, professora Irislene. E aí, prof, está conseguindo aí movimentar a galera, fazer com que eles realizem aí as nossas práticas sugeridas, apliquem o conhecimento obtido aqui no momento aí da primeira parte da aula, que é a parte do conteúdo? Tá tendo envolvimento? Conta pra mim, manda um registro da tua turma, lá eles acompanhando a aula, faz um videozinho curto acompanhando a aula, manda pra mim que eu vou ficar muito feliz em receber, tá bom? E identifica qual é a tua localidade, qual é o nome da tua escola, quantos estudantes tem na turma, tá bom? Muitíssimo grata de antemão, tá? Um abraço bem apertado aí, um cheiro no teu coração, tá bom? Então, bora lá dar uma olhada na nossa orientação de hoje, que é da aula 4. E estamos na orientação 4.3 da unidade 1. Nessa aula, a gente conversou a respeito de uma temática muito interessante, né? Do quanto que a mídia, né, ela manipula aí as cabeças humanas, né? Ela incute aí informações, movimenta aí rios de dinheiro através de diversos produtos e serviços. E aí, nessa aula, assim como todas as outras que a gente tem a parte 3, a gente tem esse bloco de aulas aqui, que é dividido aí em 3 momentos. Então, o nosso primeiro momento, a gente abordou aí, fez a abordagem teórica da aula, né, a parte do conteúdo. Depois, a gente vem aí para o segundo momento da aula, onde a gente revisa, faz a correção dos exercícios e depois é que eu chego aqui contigo, prof, para essa orientação para que você consiga aplicar aí as atividades sugeridas para a gente completar esse ciclo aí dessa nossa temática sobre a mídia e os padrões de beleza, ok? E aí, quanto tempo que nós temos? O tempo que nós temos será de 35 minutos para a gente conseguir, então, conduzir essas atividades sugeridas. Muito bem. Lembra que eu te falei que a gente tem, então, 3 abordagens? A gente começa com a abordagem conceitual no início, certo? Depois a gente vem para uma abordagem procedimental, onde nossos estudantes vão poder aí vivenciar, e a gente finaliza com a atitudinal. A gente dá aquela pitadinha, né, na atitudinal aqui. Nesse contexto, a gente refere-se também e entende que a nossa aula tem começo, meio e fim. E nesse começo, meio e fim, a gente leva os nossos estudantes para os 4 pilares da educação, que são o quê? O conhecer, o fazer, o conviver e o ser, que estão diretamente ligados aqui às abordagens, ok? Muito bem. Quanto tempo que eu tenho, então, para iniciar, né? Falei dos 35, os primeiros 5 minutos, a gente, então, faz essa contextualização desse conceito. Depois, a gente tem mais 25 minutos para levar os nossos estudantes para uma prática efetiva, para construir algo, para fazer algo, que então você conduz aí essas atividades. Então é a hora da vivência, da experiência dos nossos estudantes. Na sequência, prof, a gente finaliza então os 5 minutinhos com uma conversa de algum questionamento que possa ter surgido no início ou no meio da aula. Tudo bem? Maravilha, então. E aí, como que a gente organiza? A gente pensa, então, no espaço, nos materiais, e já eu te passo a listinha de materiais que a gente vai precisar para a proposta dessa aula de hoje, certo? Muito bem. Claro que para eu conseguir falar sobre os materiais, trazer essa proposta, eu preciso ter acompanhado junto com a turma, né, as 2 partes anteriores, a aula 4.1 e a aula 4.2, elas que dão subsídio aí para esse momento de prática, né, fazem esse sentido, esse elo de ligação aí entre a teoria e entre a prática dos conteúdos. Tudo bem? Maravilha. Então, nós chegamos no nosso primeiro pilar, que é o pilar do conhecer, do conhecimento, onde a gente trabalha, então,
a abordagem conceitual. São os 5 minutos iniciais que vão direcionar aí todo o percurso da nossa temática da aula de hoje. Então, a gente apresenta essa relação entre a teoria e a prática do conteúdo, a sua aplicabilidade no cotidiano do nosso estudante. E aí, a proposta é que você estimule a turma aí a participar das práticas de atividade física, que eles se envolvam mais, né? Que eles também tragam junto com eles, que eles mencionem que estão trazendo junto a eles os familiares e os amigos. E aí a gente lança, né, uma proposta aí, um questionamento que vem com base aí na nossa temática, sobre uma questão geradora, que pode levar aí falar sobre o corpo, a mídia e os padrões de beleza. Certinho? Maravilha, então. Chegamos na segunda parte desse momento. E aí é o momento do conviver, do fazer, é o momento assim mais aguardado aí pelos nossos estudantes. Nesse momento aqui, nosso estudante vai poder então vivenciar e experimentar. Estamos então, olha, na abordagem procedimental e teremos agora 25 minutos, né? O recheio do bolo aí. E nesse recheio, o que a gente vai poder fazer? Trago aqui 3 propostas para a gente poder fundamentar aí e deixar aí registrada a nossa marca do conhecimento nessa temática. Que é a atividade 1, chamada de Tempestade de Ideias das Qualidades de Ser Quem Eu Sou, tá? Tem a atividade número 2, que é um podcast de como eu me vejo e as minhas expectativas. E a atividade número 3, que é uma encenação dos padrões de corpo e dos transtornos dismórficos corporais. Qual é a ideia aqui? A ideia, prof, é que se tua turma é uma turma menor, você divida essas atribuições entre eles, ou não dá para fazer todas, mas que faça uma, né, pelo menos, e ela seja muito bem fundamentada, eles compreendam a relação entre o que a gente conversou em aula, ok? Se a tua turma é maior, você pode dividir grupos tranquilamente, tá? É a ideia aqui, para que cada um realize. E se conseguires, você pode fazer com toda a turma as 3 atividades aqui, ok? Então faça as adaptações que você achar que é mais conveniente ao teu espaço, à realidade da tua escola, tá bom? É isso aí. E aí, para essas atividades, que materiais que eu trago para vocês? Então, a gente vai poder se utilizar aí de recursos, né? Como caneta, canetinhas coloridas, com celular, papel, post-it, roupas e acessórios, eles são opcionais, mas também entram aqui. Além do que? De um espaço físico, de uma quadra, de um espaço aberto, onde a gente consiga garantir segurança na realização dessas atividades e, claro, que a gente consiga envolver todos os nossos estudantes, independente aí das suas limitações. Então, cada um pode contribuir de alguma forma. Tudo bem? Maravilha, hein, prof? Conto contigo, conto contigo. Então, vamos conhecer a primeira atividade. Eu vou sair agora desse slide para você acompanhar de pertinho. Dá uma olhada no slide. Então, estamos aqui com a atividade número 1, que é a tempestade de ideias das qualidades de ser quem eu sou. Como que nós vamos proceder então? O estudante ele vai aí se observar e vai realizar um conjunto de perguntas baseados nas experiências e nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida. Tudo que ele for expressando deve ser o quê? Anotado. Pois cada palavra que ele registrar aí será usado como um ponto de partida para o conhecimento sobre ele mesmo. Durante, então, no passo 2, as anotações, todas as frases e palavras devem ser consideradas. Ideal é que todos os pontos sejam considerados pelo estudante de forma expressa. Então, ele vai ter que fazer a anotação sim, tá bom? No passo 3, o nosso estudante ele vai então ordenar as principais qualidades
as informações sobre ele que só ele sabe, né? E ainda assim ele vai com certeza sentir uma espécie de dificuldade de pedir auxílio de alguém, o qual ele considere para lembrar das suas características positivas. A gente sabe que cada um está numa vibe diferente, né? Está num momento diferente, mas se tiverem aí, o estudante tiver um amigo qual confia, esse amigo, esse colega de sala, pode contribuir também para reforçar. Olha, fulano, essa tua característica positiva aqui, tu tem que colocar no caderno. Então pode haver essa troca aí também de ideias. Ele faz um momento solo e depois ele pode reunir com algum amigo. Vai se utilizar aí de uma folha de papel, de canetas, de materiais diversos, que você tiver aí na sua sala, para construir a sua tempestade de ideias das qualidades da sua pessoa. Então é como se fosse uma espécie de um mapa mental, onde ele vai poder aí personalizar da sua maneira, com desenhos, com recortes, com o que ele tiver, ok? E aí ele vai fazer essa chuva de ideias, colocando aqui o seu nome, né, aqui no meio, ou alguma coisa que o identifique, e ele vai colocar setas, ilustrações, desenhos, ligando sobre as suas qualidades, sobre as características que são pertinentes a ele. Ele pode ter, como eu falei, colaboração dos seus colegas. Se for fazer em casa em algum momento, também pode ter o auxílio da família na aplicação de tudo que foi produzido, de tudo que foi pesquisado, de tudo que foi obtido. E claro, durante a execução dessa prática, é interessante que haja um registro, uma foto, um vídeo, né, uma fala, e aí ele vai lhe encaminhar e você pode me encaminhar que eu quero acompanhar também, ok? Para ver como que foi o andamento aí dessa atividade. A segunda proposta de atividade, prof, é o podcast de como eu me vejo, né? E as minhas expectativas. Então a gente inicia com a atividade anterior e aqui a gente já começa a focar um pouco mais. E aí o nosso estudante ele vai elaborar aí um planejamento levando em conta alguns pontos: o público, a concorrência, o tema, o conteúdo, os convidados, a ilustração e personalidade. Ele vai montar aí esse planejamento desse podcast observando esses pontos. Ele pode fazer uma entrevista ou ele pode ser o entrevistado, tá? Mas ele vai pautar quem é o público que vai ouvir esse podcast. Quem seria a concorrência dele? Os colegas de sala ou algum podcast que já existe? Qual temática que ele iria colocar? Pode ser essa de como eu me vejo, minhas expectativas. Quem são as pessoas que vão ser convidadas, entrevistadas, que vão contribuir nessa construção? Como que ele vai ilustrar esse cenário? Aqui a gente está na parte de planejamento mesmo, tá? Quem é a personalidade a qual ele se espelha ou tem ali alguma admiração ou chamaria para fazer parte, ou alguém da escola, alguém da família, enfim. Depois disso, né, a gente tem aí então o roteiro. Depois de todo esse planejamento definido, vai chegar então a hora de dar vida a esse podcast. Então ele pode criar aí uma vinheta de início, uma apresentação dos locutores, pode falar a data que vai acontecer, o tema do dia, uma rápida introdução que possa prender aí ao público o assunto. Pode criar uma vinheta ali no meio, né? Uma vinheta transitória, em alguns momentos soltar essa vinheta. Primeiros avisos, falar sobre todo o tema do checklist, preparar para o encerramento dessa vinheta rápida e transitória, para avisar que vai terminar o podcast e dar os últimos avisos e encerramento. Então isso aqui é um roteiro básico para a criação de um podcast, ok? Vai se utilizar no passo 3, então, da voz. Então vai procurar manter aí a voz, a garganta sempre hidratada, bebendo bastante água. No passo 4, vai buscar treinar, ligar o gravador, se ouvir, né, falando, treinar aí essas gravações, usar o próprio gravador aí do celular, vai se avaliar,
vai pedir ajuda de alguém para também avaliar. E para isso tudo, eu sempre falo esses 2 pontos, né? Sempre finalizo com esses 2 pontos aqui, que é ter a colaboração de outras pessoas, como amigos e parentes, e ter o registro fotográfico, registro de vídeo, que vai ser ele encaminhado. Então a gente tem uma perspectiva aí de como que seria esse podcast, de como eu me vejo, quais são as minhas expectativas, quais são as minhas ideias, né? O que eu penso do futuro. Então a gente começa a abrir porta aqui. Se na sua escola já tem esse trabalho com podcast, pode utilizar o espaço. Se não tem, você pode sugerir que seja criado esse espaço. Então vai se utilizar de diversos materiais aí que podem surgir, pode alavancar aí algumas construções interessantes na escola. Viu, prof? Muito bem. A terceira atividade sugerida, então, agora é uma encenação dos padrões de corpo e transtornos dismórficos corporais. Então, o que os nossos estudantes vão fazer? Eles vão fazer uma encenação teatral que pode ser entendida como uma manifestação cênica de um discurso, utilizando-se de elementos visuais, de elementos sonoros, onde ele vai aí se apropriar do conceito dos padrões corporais e também dos transtornos dismórficos para conseguir realizar essa junção. Aqui a gente já tem uma pitada aqui dessa aula sobre a mídia e a junção da próxima aula, mas aí ele já até se antecipa para entender sobre os transtornos dismórficos corporais, né? A bulimia, a vigorexia, enfim, e a anorexia. E aqui o nosso estudante no passo 2, ele vai ordenar as principais informações que ele encontrou sobre esses padrões de corpo, sobre os transtornos dismórficos corporais e vai montar aí sua apresentação. Aqui é onde a galera se junta, né? Se na sua turma você quiser consolidar, a gente pode utilizar-se muito bem dessa atividade de número 3 aqui com a turma toda. Então, eles vão ter colaboração aí de familiares ou amigos, né? Os colegas de sala, e também vão registrar aí como foi a sua atuação. Vai falar sobre mídia, vai falar sobre padrão de beleza, vai falar sobre transtornos dismórficos corporais. Vai ser uma construção incrível, prof, incrível. E aí eu conto de novo com a tua colaboração, no incentivo para que os nossos estudantes expressem todo o conhecimento que eles adquiriram, que eles já têm, né, que eles já carregam, que eles já sabem, que eles pesquisaram aqui nessa encenação. É um momento muito bom aí de a gente ter um retorno sobre o que está sendo absorvido pela nossa turma, ok? Maravilha, então. E aí, para todas as atividades, prof, a gente vai sempre incentivar aí para que o nosso estudante seja protagonista da ação, para que ele envolva os seus amigos, que ele envolva os familiares, para que ele envolva a escola, para que movimente, né, para que se mostre liderança em algum momento, né? E se utilizando do mínimo de material possível. Você consegue perceber, prof, que a aula de educação física ela é uma aula muito flexível nesse sentido, né? Não é engessada, justamente para que as possibilidades elas se abram. A prof. Iris traz aqui ideias, sugestões de prática que não percam aí a nossa habilidade fundamental da aula, que não perca o contexto, o foco da nossa aula, mas é muito flexível na hora da aplicação, certo? E aí, para a gente já pegar o voo, a gente então chega no último momento da nossa aula, que é aí o nosso pilar do C. No pilar do C, a gente trabalha então essa abordagem atitudinal. Os 5 minutos finais. Então, surgiu algum questionamento no meio da aula, a gente traz para cá de novo. Será que ele foi respondido? Será que não? O que foi absorvido? Quais são as conclusões que vocês tiveram das encenações, das práticas? Quais foram as experiências que os nossos estudantes tiveram nesse momento aqui? Tudo bem? E aí é importante diálogo, é importante reflexão, é importante interação. Tudo isso é fundamental. O que a gente pode trabalhar então nesse momento, né, prof?
A gente pode trabalhar a reflexão sobre a influência dessa mídia nos padrões aí de beleza, dos corpos que estão presentes na sociedade. A gente pode identificar e eles podem apontar aí quais são os riscos que estão associados a essa busca que é excessiva do corpo ideal. E claro que a gente vai estimular para que eles registrem, anotando, fazendo um mapa mental, um mapa conceitual, uma ilustração, uma encenação, um vídeo, um podcast, uma apresentação no pátio, enfim, eles vão registrar aí o seu conhecimento, aquilo que ficou, que agregou conhecimento para ele, certo? Muito bem, prof. A gente, claro, precisa sempre, prof, orientar para que eles relatem essas suas experiências, as atividades que eles fazem aí, e eles podem se utilizar de outras formas, a escrita, o áudio, o vídeo, as fotos, né? E, claro, estimular acerca das questões geradoras, da proposição de soluções criativas. Como resolver um problema? A gente pode trazer alguma notícia que está na mídia, que esteja relacionada ao tema, o corpo, a mídia e os padrões de beleza, certo? Maravilha! Falei para você que a nossa aula é muito flexível? Pois é, a gente só precisa então respeitar a habilidade da nossa aula, qual é a proposta central aí da nossa aula, ok? E se utilizar dos mais diversos materiais que tu tiveres aí na tua sala, prof, que tiver ao alcance dos nossos estudantes, ok? Eu vou ficando por aqui, já agradecendo a tua parceria mais uma vez, é sempre muito gratificante encontrar você, prof, ter esse feedback, ter esse retorno e ver que os nossos estudantes estão se movimentando, estão pensando na sua saúde, estão movimentando outros grupos, estão trazendo soluções para a nossa escola, né? E a educação física como parte aí fundamental dessa construção me enche de alegria. Então, prof, muitíssimo grata pela tua participação, pela tua liderança, pelo teu estímulo, pela tua motivação, pela tua alegria. Tchau! Beijo no coração!